Oiê! Extraordinária quinta-feira! Bora, meu povo, começar a nossa live de hoje. Extraordinária quinta-feira, extraordinário dia para você, que seja um dia de muitas colheitas, um dia onde você possa estar colhendo realmente sucesso, colhendo os resultados na sua empresa, no seu negócio, colhendo os resultados na sua comunicação, na sua liderança. Hoje nós vamos falar de um assunto bem legal mesmo. Quem já tá chegando aí? Extraordinária tarde, tudo bem? Vamos nos ajudar a trazer mais pessoas aqui para a live, encaminhar o aviãozinho aqui para que nós possamos trazer outras pessoas para nossa live de hoje, onde nós vamos falar de um assunto super bacana, gente. Ontem eu estava com os nossos alunos, né, os nossos futuros oradores inteligentes aí do nosso curso, nosso método de oratória inteligente. E a gente conversava várias questões, né? Nós conversávamos questões muito específicas com relação ao medo de falar em público, com relação à insegurança que eles sentem. E eu quero trazer isso para você hoje. Fala aí pra mim, você tem medo de falar em público? Escreve aí pra mim, quem já tá entrando aí? Extraordinária tarde, tudo bem? Escreve pra mim aí, você tem medo de falar em público? Vamos esperar enquanto o Instagram vai divulgando pra mais gente essa live. E a gente já vai falar muita coisa interessante aqui, muitas dicas eu preparei hoje para poder te ajudar a desenvolver uma oratória, para te ajudar a desenvolver uma comunicação inteligente, para te ajudar a desenvolver uma oratória aí de maneira que você tenha estratégias para convencer, que você tenha estratégias para falar, para realmente levar a sua mensagem. Muito bem! Turma chegando! Bem-vindos! Bem-vindas! Que bom tê-los aqui com a gente! Deixa eu parar a música aqui. Gente, olha só! Todas as terças e quintas-feiras nós estamos aqui no nosso Instagram trazendo para você um conteúdo que possa fazer uma diferença aí para você, que possa mudar a sua vida, que realmente possa ter possa ser como um divisor de águas para você nas suas tomadas de decisões, na sua liderança, que você possa se sentir mais seguro para liderar a sua vida, liderar seus sonhos, liderar sua empresa, liderar sua equipe, que você possa ter uma comunicação mais assertiva, saber exatamente como, quando e para quem você deve falar, comunicar a sua ideia, a sua mensagem. Conteúdo que possa te ajudar no seu processo de gestão emocional, que você venha entender as oscilações, né, das suas emoções, o porquê parece que as suas emoções não estão equilibradas, o que tem acontecido na sua vida naquele momento, que possa estar realmente te deixando apreensivo. Então, o nosso maior objetivo aqui é ser um divisor de águas na sua vida, é ser um transbordo para você, de maneira que cada informação, cada detalhe possa fazer uma diferença nas suas tomadas de decisões, nas suas ações. Esse é o nosso foco, é o nosso objetivo. Por isso, todas as terças-feiras eu estou aqui comprometida com você, porque o seu sucesso é a nossa meta. E o meu compromisso com você é realmente de poder entregar algo que possa fazer uma diferença aí para você no seu dia a dia. E hoje não vai ser diferente. Hoje eu quero falar com você sobre como a gente consegue eliminar o nosso medo de falar em público, o nosso medo de se expor muitas vezes aqui, de fazer uma live, de gravar uns stories. O que é que acontece na nossa mente? Por que muitas vezes as pessoas travam na hora de fazer uma reunião com a sua equipe? Gente, eu tenho vários líderes mentorados, né, que
quando é para fazer uma reunião com a equipe, eles procrastinam aquela reunião justamente porque não tem uma estratégia, não tem ali uma estrutura de comunicação, não tem uma estrutura de organização das ideias, o que realmente é relevante, importante, o que é necessário, quando que eu preciso comunicar. E essa falta de estratégia, essa falta de estrutura, acaba em algum determinado momento minando a força de um líder, minando a força de um comunicador, de comunicar a sua mensagem, de levar a sua mensagem. E aí existem várias questões. Eu, por exemplo, eu passei assim por muitos desafios por conta da falta de habilidade de comunicação que eu tinha. Lá atrás, eu era uma pessoa muito tímida, eu era uma pessoa muito retraída, às vezes em reuniões dentro das empresas, eu não conseguia me posicionar, colocar minhas ideias ali. E quando eu levantava o dedinho assim para falar, eu falava e todo mundo nem ouvia e continuava a reunião ali. E de repente uma outra pessoa levantava e falava a mesma coisa que eu tinha falado. E as pessoas olhavam e falavam, é isso que a gente precisa fazer? Como que a gente não pensou nisso antes? Que ideia genial! Olha só, eu olhava aquilo e falei, mas acabei de falar a mesma coisa, né? O que faltava em mim? Faltava presença, faltava realmente ter uma comunicação ali assertiva, faltava usar as palavras adequadas, tom de voz adequado. Então tudo isso era ausente em mim em um determinado momento. E eu falei, eu quero um basta nisso, eu não aceito mais viver dessa forma. Eu preciso comunicar a minha mensagem, eu preciso realmente trabalhar a minha comunicação. E aí eu fui investindo nessa comunicação, investi tanto que fui fazer faculdade de comunicação. Então, minha primeira faculdade foi comunicação, depois fiz direito, né? Eu falei, gente, fiz tudo errado, então agora eu vou fazer direito. Pois é, aí fui fazer faculdade de direito. Mas enfim, o que acontece muitas vezes é que a falta de estratégia, a falta de objetividade, a falta de argumentação, a falta de organização das ideias te impede de comunicar aquilo que você precisa comunicar. E eu vou dizer para você, você não precisa fazer como eu, você não precisa fazer uma faculdade de comunicação para desenvolver as suas habilidades de comunicação. Um curso de oratória pode te ajudar, principalmente o nosso método, que foi o método que eu consegui desenvolver em mim e tenho aplicado esse método em milhares de alunos, não só aqui na cidade, aqui no sul de Minas, em Varginha, mas também no Brasil todo, com os nossos treinamentos, e a gente tem trabalhado isso. Então a gente trabalha muito com o líder, como que o líder vai se posicionar num feedback, como que ele vai organizar uma reunião, como que ele vai trabalhar melhor para expressar suas ideias, elaborar melhor uma apresentação, fazer uma palestra, como que ele vai vender melhor o produto dele, o serviço dele. Então é um processo de desenvolvimento que tudo é questão de técnica, tudo é questão de técnica. E aí ontem eu conversava exatamente sobre isso com os nossos alunos. Ei, Laurinha, extraordinária tarde, princesa, bem-vinda. Eu conversava sobre isso com os nossos alunos e mostrando isso para eles, que tudo era questão de técnica. Ontem, no terceiro dia de aula, né, os nossos alunos, eles já têm 100%, talvez 95% das técnicas de uma oratória para fazer uma apresentação empresarial, para apresentar um serviço, para vender um serviço, para vender um produto e também para fazer uma palestra. Então eles têm 95% das técnicas e eles aplicaram essa técnica nesses 3 dias de conteúdo. Cada teoria, cada técnica, eu coloco os meus alunos para praticar aquilo que eles já viram. Então é muita prática. Eu costumo dizer assim, no nosso treinamento, né? Quem sabe nadar aí? Eu não sei nadar, gente. Eu preciso aprender a nadar. Mas para eu aprender a nadar, eu vou ter que entrar numa piscina. E eu sou daquelas que corro de água fria. Então tem que ser uma piscina aquecida para realmente eu conseguir. E eu preciso perder o medo, né? Ter a segurança no professor, no instrutor que vai estar ali me ajudando, me auxiliando, para eu conseguir aprender a nadar.
Não tem como um ser humano aprender a nadar sem entrar na piscina, sem entrar no rio, não é? Sem realmente colocar ali em prática as técnicas para que ele consiga. E eu preciso amadurecer a minha ideia para realmente fazer uma aula e me desenvolver nessa área. E na oratória, na comunicação, não é diferente. Não tem como o nosso aluno aprender a falar em público se ele não praticar. Não tem como o nosso aluno realmente desenvolver uma técnica se ele não praticar. Ele só vai conseguir ter uma oratória inteligente se ele entrar em prática. Hoje, o Extraordinária Tarde para você, querida. Seja muito bem-vinda, saudades. E aí eu falava exatamente isso para os nossos alunos, porque a cada técnica eles estão ali aplicando, não é? E ontem eu conversava com eles no finalzinho da nossa aula para poder já dar uma orientação mais profunda e um acompanhamento mais profundo ali, para que hoje eles possam fazer aquela palestra, porque no final do nosso treinamento, o nosso aluno sai palestrando, ele sai com um tema de palestra que ele pode levar esse tema de palestra para qualquer lugar. Então ele vai não só aprender a vender um produto, a vender um serviço com técnica, como também ele vai aprender as técnicas para palestrar, para participar de uma entrevista, como é que ele se posiciona. E aí ontem eu falava isso com os nossos alunos e já lapidando cada um, né, com relação à sua palestra, o seu conteúdo, que eu costumo dizer o seguinte: hoje, que é o último dia de aula da nossa imersão de oratória inteligente, o show é dos nossos alunos. Então hoje é o dia deles, hoje é o dia deles realmente colocar todas as técnicas em prática, mas mais do que isso, passar uma mensagem. Porque a oratória, a comunicação, ela é exatamente isso. É que mensagem eu quero passar? Como é que eu quero desenvolver as pessoas? O que é que eu quero deixar marcado no coração, na mente das pessoas? Isso é oratória, isso é comunicação. Quem está chegando agora na nossa live, hoje nós estamos falando de como você pode desenvolver uma oratória, uma comunicação inteligente. Como são os processos da técnica? E a gente está falando exatamente que eu só aprendo se eu nadar de braçada, se eu mergulhar, se eu praticar. E como que a gente desenvolve nessa área? Me fala aí, gente, quem tem medo de falar em público, responde aí para mim. Você tem medo de falar em público? A maioria dos nossos alunos, quando eles chegam para o nosso treinamento, eles já chegam já acanhados ali, amedrontados, primeiro porque eles não sabem o que é que vai acontecer, não é? E segundo, porque a maioria deles tem medo de se expor, tem medo de falar em público. E uma das coisas que eu descobri, não é, que a mensagem muitas vezes não acontecia, é que na verdade as pessoas elas não têm medo de falar em público, elas têm medo do que o outro vai pensar, do que as pessoas vão falar. E esse medo, ele é pura vaidade, é uma grande vaidade, porque eu estou mais preocupada do que o outro vai pensar, estou mais preocupada daquilo que o outro vai falar do que em transmitir a minha mensagem. E dentro do nosso coração existe uma mensagem para ser transmitida para o mundo. Na nossa vida nós temos um propósito de vida e é esse propósito de vida que vai fazer a diferença na vida do outro. Se nós pensarmos dessa forma, a nossa mente muda quando se trata de falar em público. Oi, Lu, extraordinária tarde. Fala aí pra mim, você que tá sendo aluna do nosso curso de oratória, me conta aí, como é que está o seu desenvolvimento, a sua evolução, a aplicação das técnicas, tá valendo a pena? Fala pra nós. A Gil colocou aqui, ó, eu não tenho medo de falar em público. Olha que ótimo, Gil, você não tem medo de falar em público, isso é muito bom. Tudo que você precisa é conhecer as técnicas para falar com estratégia. Então, quando a pessoa já não tem medo, isso facilita muito. Mas, se ela não tiver técnica, isso pode dificultar.
Certa vez eu fui ministrar uma palestra para os alunos egressos do curso de jornalismo numa faculdade. E eu contava exatamente para os alunos o quanto eu era tímida, o quanto eu realmente tinha vergonha de me expor, de falar, de me comunicar, e a quantidade de oportunidades que eu fui perdendo ao longo da minha vida por conta disso, até que um dia eu coloquei um basta nessa situação e eu fui buscar me desenvolver minha comunicação, minha oratória. E aí, no final da palestra, eu abri para perguntas, e quem é meu aluno já sabe que quando se trata de perguntas, existe técnica para responder perguntas, sim ou não, Lu? Responde aí. Existe técnica, né, Luana? E se você não tem essa técnica, você pode se dar mal, né? Então, até isso a gente ensina, como é que você vai responder uma pergunta, quais as estratégias. E aí, um dos alunos me fez a seguinte pergunta e falou assim: professora, você contou toda a sua história, falando da sua timidez, da sua dificuldade de falar em público e do quanto você teve que estudar, de se desenvolver e realmente de buscar ali informações para que a sua comunicação acontecesse. Eu já não tenho muito desse problema, eu não sou tímido, eu já sou mais descontraído, eu consigo falar. E aí eu quero saber de você, por ser assim, eu posso ter mais oportunidades, por ser assim, eu consigo aplicar melhor a minha comunicação? E aí a minha resposta para ele foi exatamente isso, porque ele até perguntou para mim como é que eu faço para falar de improviso, eu consigo improvisar mais? Gente, o improviso na sua comunicação, ele pode ser a grande oportunidade para você abrir portas ou para você fechar portas. Porque quando eu vou falar de improviso, eu preciso usar uma técnica. E a técnica para falar de improviso, ela está muito atrelada à minha técnica de oratória, ao conhecimento que eu tenho para aplicar aquela informação que me foi passado ali naquele momento provisoriamente. Então, até para realmente você falar de improviso, se você não tiver uma técnica, ainda que você seja aí descontraído, ainda que você não tenha medo, que você já tenha uma habilidade para falar em público, se não conhece a técnica, é uma grande oportunidade para fechar portas para você. E sabe aquela coisa que a primeira impressão é a que fica? Sim, gente, a primeira impressão é a que fica. E às vezes a gente não tem uma segunda chance de gerar uma primeira impressão. Então, um curso, um método de oratória, ele te desenvolve com essa técnica aí. Deixa eu ver o que a Luana colocou aqui. Está valendo muito a pena, inclusive de uma aula para outra meu feedback mudou muito. Olha que bacana! Por que a Luana falou isso? Porque no nosso treinamento é assim, como a gente aplica as técnicas e a gente pratica a nossa oratória, a nossa comunicação, a cada técnica, então os nossos alunos, eles fazem um feedback. Ele faz um feedback, porque ele já sabe avaliar, então ele faz um feedback daquele que está apresentando ali naquele momento. E cada aluno recebe um feedback individual meu. Do que ele foi bem, qual técnica ele esqueceu de aplicar, o que é que ele precisa melhorar. Então ele vai conseguindo lapidar. Na segunda apresentação, ele já lembra do feedback que eu passei, o feedback dos colegas, e aí ele coloca tudo em prática. Então os nossos alunos, eles realmente saem como palestrantes, saem ali com muita segurança para falar. E muitas pessoas têm dúvidas sobre comunicação e oratória. Vamos lá, o que é comunicação? Comunicação é você tornar comum uma ação. É você compartilhar ideias, compartilhar pensamentos. É uma interação humana, é uma relação humana com duas ou mais pessoas. E eu costumo dizer que comunicação existe a comunicação verbal, que é aquela que você verbaliza, que é essa que eu estou fazendo aqui com vocês, e a comunicação não verbal, que está muito ligada aos gestos, que está muito ligada ao seu olhar, ao ambiente. Isso tudo comunica, um acessório, tudo isso está comunicando. A minha comunicação aqui hoje está transmitindo uma informação para vocês, a minha comunicação verbal e a minha comunicação não verbal.
Isso é comunicação. Então é uma técnica de interação humana, não é uma relação, é uma forma de você comunicar. Extraordinária tarde para você que está chegando aí agora, seja bem-vindo. Estamos falando hoje sobre oratória, sobre como você desenvolver aí habilidades para comunicar a sua ideia. Pois bem, se a comunicação é compartilhamento de ideias, então se eu tenho uma ideia, eu preciso também saber comunicar esta ideia. Aristóteles disse o seguinte: melhor do que ter uma ideia é saber comunicar esta ideia. Se eu não tenho estratégia de comunicação, a minha ideia não acontece. Então a comunicação é esse compartilhamento de ações, de ideias, de pensamentos. E o que é, gente, oratória? Oratória é a arte do bem dizer. Então é o quanto eu entendo de técnicas para compartilhar a minha ideia. É o quanto eu sei de técnicas de oratória, de técnicas de transmitir, de transmissão desta ideia. Então não basta só comunicar, precisa ter uma oratória. E é por isso que eu chamo o meu método de oratória inteligente. Porque aquilo que eu passei, as dificuldades que eu tive e que eu encontro em vários líderes, em vários gestores pelo Brasil afora, eu peguei tudo isso e empacotei e trouxe ele para um método. Eu fui buscar formações fora do país, vários cursos feitos aqui no país, vários cursos que eu participei de oratória, de comunicação, e eu peguei o melhor, aquilo que fez sentido para mim, que me fez desenvolver, e empacotei dentro de um formato, de um método, e trago isso para os nossos alunos, trago isso para os nossos mentorados, trago isso para os nossos treinamentos, desenvolvendo uma oratória inteligente. E aí, é muita prática, como eu disse, muita prática. Agora, uma das coisas que a gente precisa entender é que o medo, ele te trava, ele realmente te trava para poder transmitir uma informação, para poder levar uma ideia. E no nosso treinamento, que eu sempre falo para os alunos, gente, não tem problema se você errar. Você aprendeu a técnica, você sabe como você deve se posicionar. Mas enquanto eu estou ali na prática, obviamente que talvez eu possa esquecer um detalhe ou outro, ou não, né? Eu acerto todos. A ideia é que quanto mais você pratica, melhor você vai ficando. Mais fácil fica para você. Quanto mais você treina, melhor você fica naquilo. Então, para você se tornar um bom profissional na tua área, você tem que ter pelo menos 10.000 horas, né, trabalhadas naquele assunto. E a gente tem muito mais do que isso. Só aqui no Instituto Francine Oliveira já foram mais de 22 turmas. Fora os nossos cursos online e fora os nossos treinamentos fora da nossa cidade, em outros estados, enfim. Então já foram mais de 22 turmas, mais de 1.000 alunos do nosso curso de oratória já passaram pelo nosso método. Então cada treinamento nosso são mais de 20 horas e aí você calcula aí quantas horas são. Então, ou seja, é muito importante que essa prática ela aconteça. Eu sempre falo para os nossos alunos o seguinte: para uma fala de cada 10 minutos, você precisa treinar 2 horas. Então, se eu vou ter uma palestra de 10 minutos, eu preciso pelo menos treinar 2 horas ali para que realmente eu consiga utilizar toda a trajetória, toda a técnica. E está tudo bem se você esqueceu alguma coisa, até porque a sua audiência não sabia exatamente o que você ia falar. E muitas vezes as pessoas ficam frustradas, pensando, nossa, mas eu não falei isso, eu não citei aquele exemplo que eu tinha colocado, eu esqueci de falar isso. Tá tudo bem, a sua audiência não tinha ideia daquilo que você ia falar. Então, se você transmitiu a sua mensagem, se você conseguiu passar a sua mensagem, isso é o que importa. Então, você que tá aqui agora, entenda uma coisa, se você é líder, lidera uma equipe, se você tem uma empresa, é gestor, precisa desenvolver a sua comunicação, tem dificuldades de fazer uma reunião, tem dificuldades de ordenar, de coordenar as suas ideias, entenda que você precisa de uma mentora, entenda que você precisa de alguém que tenha essa habilidade, que tenha um método para te ajudar, para te facilitar. E é por isso que eu quero te convidar
para participar com a gente da nossa última turma do ano. É a nossa última turma de oratória. Gente, e o curso assim está sensacional, sensacional na última turma. Nós vamos ter muitas novidades, mas muitas novidades. Nós vamos ter um método de quebra de crenças limitantes nessa turma de novembro, que é o Glass Walk. Vocês vão passar ali por cima de uma esteira de vidro. É muito legal, vocês vão ver. Então é a grande oportunidade para você se programar e participar conosco da última turma do ano em novembro. E aí me chama no direct que alguém da equipe vai fazer um contato com você e te passar todas as informações. Francine, eu não sou líder, eu não tenho equipe, eu não lidero, mas eu quero fazer o curso, não tem problema. O curso de oratória, ele é aberto ao público. O nosso método de oratória inteligente, ele é para todas as pessoas que querem lapidar a sua comunicação, que querem realmente desenvolver, que querem ter mais habilidade, quer se relacionar melhor no casamento, sim, porque até isso a gente fala. Como que você deve se comunicar com o seu cônjuge, com o seu namorado ou sua namorada, né? Que tipo de perfil comportamental essa pessoa tem, como deve ser a sua comunicação. Então, esta é a sua chance. Sabe que a maior dificuldade das pessoas realmente em relacionamento é a comunicação. Então, dentro do nosso treinamento, do nosso método, a gente trabalha muito isso. É a nossa capacidade de fazer uma leitura do perfil comportamental do outro. E aí tem um trabalhinho que eu dou para casa, né? Que eles têm que trazer aí 3 pessoas de cada perfil que a gente explica, que a gente ensina, né? 3 referências e o porquê que eles acham que aquelas pessoas têm aquele perfil e como eles devem se relacionar com essas pessoas. Então, a gente trabalha muito isso, porque comunicação, como é relacionamento. Se a comunicação é relacionamento, é relação, né, uma relação interpessoal, como é que eu comunico? Então, no método de oratória é a sua oportunidade. Para finalizar a nossa live de hoje, eu quero realmente deixar esse convite para você, para que você possa desenvolver melhor, investir na sua comunicação. E se você já tem facilidade de falar, que você entenda quais são as técnicas para que a sua mensagem possa de fato chegar nas pessoas certas, de forma certa. Simone, extraordinária tarde! Chegou no finalzinho da nossa live. A gente já está para finalizar. E essa mensagem que eu quero deixar para você, para que você amadureça essa ideia de poder realmente comunicar com você mesmo de forma extraordinária e ter uma comunicação com o outro de maneira também extraordinária. Todas as terças e quintas-feiras, gente, estamos aqui com as nossas lives às 12h57, 30, 40 minutinhos de live. E quem entrou aí, ó, a psicóloga Simone, que vai estar com a gente na próxima terça-feira. Próxima terça-feira a gente tem essa convidada linda, maravilhosa, que vai falar sobre gestão emocional. Nós vamos falar sobre liderança emocional. Essa semana nós tivemos uma palestra linda com os nossos alunos, né, os nossos mentorados de liderança da formação de líderes, e a Simone, como psicóloga, ministrou essa palestra online para os nossos alunos na nossa mentoria e foi sensacional, algo transformador. E na terça-feira ela vai estar aqui conversando um pouco com a gente sobre liderança emocional, sobre os desafios hoje, né, de que todos têm vivido aí pós-pandemia, situações aí de ansiedade, de crise, de depressão e tudo mais. E a gente vai trazer para vocês aqui algumas dicas para que vocês possam ainda se tornarem seres humanos melhores, pessoas melhores, com uma liderança emocional, com uma comunicação inteligente, com uma oratória inteligente e com uma liderança em todas as áreas da sua vida. Depois compartilhe essa live com os seus amigos, com os seus parentes, seus conhecidos, para que tenham essa estratégia aí de como desenvolver uma oratória inteligente. Grande beijo para vocês, vejo vocês aí na próxima terça-feira, gente. Obrigada, extraordinária tarde!